Bom dia, Pai do Senhor a todos os irmãos. Deus tem uma palavra para nós, irmãos, nesse dia maravilhoso que Ele nos tem concedido. Um dia bem frio, né? Bem atípico para a nossa região, e é uma bênção. E a palavra que eu tenho para compartilhar com os irmãos se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versos 13 em diante. E queria retirar alguns ensinamentos, algumas observações que Deus tem para nos falar nessa manhã. O texto diz o seguinte, fala sobre a primeira multiplicação dos pães. O texto diz o seguinte, a partir do verso 13, Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. Saindo Jesus, viu uma grande multidão e, possuído de grande compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é deserto e a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: Não é preciso que se retirem, dai-lhes vós de comer. Então lhe disseram: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Disse-lhes ele: Trazei-mos. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. Todos comeram e se saciaram, e levantaram os pedaços que sobraram, 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Irmãos, essa é uma palavra bem conhecida. E algo que me chamou a atenção é que aquela multidão, aquele povo seguiu a Jesus. E com certeza eles estavam com fome. Porém, eles nada falaram, nada foram se dirigir aos discípulos ou ao próprio Jesus falando daquela necessidade. Porém, Jesus sabia da necessidade deles. O que me leva ao texto de Mateus, capítulo 6, verso 7. Aliás, verso 8, que diz o seguinte: Vosso Pai sabe do que necessitais antes de lhe pedirdes. E no verso 32 também fala o seguinte: De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Esse texto fala da solicitude pela vida, para não andarmos ansiosos. Então, irmãos, Jesus, ele operou aquele milagre porque ele sabia que o povo necessitava. E da mesma forma, ele sabe daquilo que nós estamos a precisar. E no momento devido, no momento certo, ele vai agir e ele vai suprir todas as nossas necessidades. Agora, uma observação que também Jesus fez, Jesus dá, é que ele diz no verso 19, ele pede para que toda a multidão se assente sobre a relva. Isso denota o que, irmãos? Isso denota que nós temos que esperar, aguardar, ter paciência. E também me leva ao Salmo 40, em que diz: Esperei com paciência, aguardei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, que nós tenhamos a ciência de que Deus sabe daquilo que nós necessitamos e de que no momento certo Ele vai agir. Então, que nós tenhamos
essa paciência, né? Essa esperança de que Deus vai suprir todas as nossas necessidades, porque Ele sabe daquilo que nós precisamos e cuida de nós. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.